Item 5 da pauta. Projeto de Lei do Senado número 87 de 2011, não terminativo, dispõe sobre a cobrança em estacionamento de shopping center. Autoria do senador Vital do Rego. A relatoria do senador Douglas Sintra. O relatório é contrário ao projeto, ficando prejudicadas as emendas apresentadas. Em 23 de 3 de 2011 foi apresentada a emenda de número 1T, de autoria do senador Assir Gurgax. Em 14 de junho de 2011 foram apresentadas as emendas de número 2 e 3, de autoria do senador Ciro Miranda. A matéria será apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle em decisão terminativa. Com a palavra, o relator, senador Douglas Sintra. Senhor presidente, vem o exame desta comissão do projeto de lei 87/2011 do senador Vital do Rego, que objetiva disciplinar a cobrança de estacionamentos em shopping centers. O projeto estabelece que os valores cobrados pelo estacionamento em shopping devem ser determinados em frações de 5 minutos, correspondentes ao 1/10 do preço cobrado por hora, e essas regras serão válidas até o limite de 4 horas e a partir de então será livre escolha da regra de cobrança. A proposição determina ainda que não haverá cobrança pela utilização do estabelecimento por período inferior a 15 minutos. De acordo com o projeto, o município deverá estabelecer os valores máximos por hora de estacionamento em função do mercado imobiliário local e das outras opções de estacionamento disponíveis na mesma região. O consumidor terá direito à gratuidade do estacionamento se comprovar gastos no estabelecimento do shopping center em valor correspondente a 20 vezes a quantia devida pelo estacionamento. Caso o titular do direito de exploração econômica das vagas de estacionamento não seja a própria administradora do shopping center, o ônus da gratuidade caberá a esta, que remunerará aquele nos termos pactuados entre as partes. Em sua justificação, o autor destaca que os preços dos estacionamentos do shopping center têm crescido bastante e que muitas vezes não há outra opção de estacionamento em região razoavelmente próxima, o que obriga os consumidores a utilizar a garagem ou estacionamento do próprio shopping, o que lhe confere grande poder econômico de fixar preços. Após a avaliação desse colegiado, a matéria seguirá para a decisão terminativa na Comissão do Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle. No prazo regimental, foi apresentada uma emenda do senador Assir Gurgax para garantir a reserva de 5% das vagas para uso de pessoas com idade a partir de 65 anos, bem como a reserva de 2% para veículos que transportem pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção. O senador Ciro Miranda apresentou 2 emendas perante a CAI. A primeira objetiva é vedar a imposição de preços excessivos pelo uso dos estacionamentos e o reajuste de preços em índices superiores ao IPCA. A segunda altera o artigo 2º do projeto para reduzir de 20 para 10 vezes o valor de gastos em estabelecimentos de shoppings, correspondente à quantia devida pelo estacionamento, para que o consumidor tenha direito à sua gratuidade. Embora seja compreensível a preocupação do autor do projeto com a escalada de valores cobrados pelo uso de vagas do estabelecimento em shopping centers, não há justificativa econômica para a atuação do Estado como regulador dessa atividade. Trata-se simplesmente, em nossa análise, da ação das forças de oferta e demanda de vagas de estacionamento, que tem passado por ajustes em decorrência das alterações recentes do mercado imobiliário e na quantidade de veículos em circulação nos centros urbanos. Inicialmente, destacamos que a oferta de vagas de estacionamento em shoppings representa apenas uma fração do total de vagas ofertadas em uma determinada cidade, não configurando o exercício de poder de monopólio. Assim, o usuário é livre para escolher onde estacionar. Ademais, a intervenção proposta é arbitrária, dado que vários estacionamentos pagos estão associados a outras atividades, tais como pertencentes a supermercados, clínicas de saúde, hospitais privados e prédios de salas comerciais. Assim, pela justificação do projeto, todos esses estabelecimentos também deveriam ser alvo da regulação. No entanto, entendemos que a escolha do valor a ser cobrado, ou mesmo a decisão de ter um estacionamento para ofertar a seus clientes, deve ser livre, cabendo às forças de oferta e demanda determinarem se a política de preços de estacionamentos adotada por um determinado shopping lhe causará prejuízo ou lucro. Cabe a cada shopping center avaliar e decidir quanto de seu espaço físico será destinado a servir de estacionamento para clientes. Quanto mais vagas, menos espaço para a loja. Assim, o administrador do estabelecimento abre mão de uma opção valiosa toda vez que amplia a quantidade de vagas de estacionamento. Por outro lado, ele deseja dar mais conforto aos seus clientes para atraí-los. Apenas o administrador do estabelecimento tem informação suficiente para saber até que ponto é interessante ter mais vagas ou mais lojas.
Além disso, ele sabe que um valor de estacionamento demasiadamente elevado afastará potenciais clientes, causando prejuízos às lojas. Certamente, os lojistas serão os primeiros a contestarem uma política de preço de estacionamento que afugente clientes. Com relação ao lado da demanda, lembramos que muitos shoppings não cobravam tarifa alguma para o uso de estacionamento. Contudo, o crescimento dos centros urbanos e da quantidade de carros nos últimos 15 anos tornou necessária a cobrança pelo uso de estacionamento como forma a garantir a existência de vagas livres para seus clientes. Como o próprio projeto afirma em sua justificação, muitas vezes não há outra opção de estacionamento em regiões razoavelmente próximas, o que obriga o consumidor a utilizar a garagem ou estacionamento descoberto do shopping. Isso quer dizer que consumidores de outros estabelecimentos têm utilizado o estacionamento de shopping centers. Ora, nesse caso, é justo que se cobre um valor pelo uso do estacionamento. Nada impede que se faça uma política de desconto ou gratuidade para aqueles clientes que fazem compras acima de determinado valor no shopping. Isso representa uma diferenciação de preços que visa a desestimular aqueles motoristas que desejam apenas utilizar o estacionamento do shopping sem frequentá-lo, diminuindo as vagas disponíveis para clientes potenciais. Além de não ser recomendável a regulação de atividade no momento, o meio escolhido para tal é possível de várias críticas. O PLS determina que o município estabeleça o valor máximo por hora de estacionamento em função do mercado imobiliário local e das outras opções de estacionamento disponíveis para os usuários na mesma região. Entendemos ser essa uma tarefa difícil, dispendiosa e que demanda revisões periódicas dada a volatilidade do mercado imobiliário de vários centros urbanos. É altamente contestável, inclusive judicialmente, qualquer metodologia utilizada para esse fim, por não existir uma única. Ademais, o projeto não indica como seria efetivada a regulamentação dessa atividade, pois não determina quem fiscalizaria. Mesmo que eu tivesse feito, isso representaria um custo regulatório a ser diluído para toda a sociedade. Seria necessário contratar funcionários ou deslocar dos atuais de suas funções e manter uma estrutura administrativa para fiscalizar os estacionamentos dos shoppings periodicamente, para verificar a correta aplicação da lei proposta. Em segundo lugar, não é estabelecida qualquer penalidade pelo descumprimento da norma proposta, o que torna sem efetividade, ou seja, injurídica pela ausência de coercitividade. Assim, o projeto intela invade a seara das relações entre particulares em uma atividade econômica que não demanda ser regulada pelo Estado. Entendemos que a determinação do valor a ser cobrado em estacionamento de shopping centers deve ser de livre escolha do seu administrador. Caso escolha cobrar muito caro pelo estabelecimento, certamente os consumidores procurarão locais alternativos para realizar suas atividades. O voto. Ante o exposto, o voto é pela rejeição do projeto de lei número 87 de 2011, restando assim prejudicadas as emendas 1, 2 e 3 da CAI. A matéria está em discussão. Senador Romero Jucá. Senhor presidente, rapidamente para registrar, apesar de todo o carinho e respeito que eu tenho pelo senador Vital do Rego, autor do projeto, eu considero esse projeto um projeto indevido. Porque, na verdade, nós estamos se imiscuindo numa questão da relação comercial privada. Nós estamos discutindo aqui shopping center e estacionamentos privados e não públicos. Outra questão, se nós, em tese, aprovássemos esse projeto, todo mundo sabe que quando se faz um projeto para a construção de um shopping ou qualquer tipo de atividade, você faz uma equação econômico-financeira de equilíbrio e de rentabilidade desse projeto. E, sem dúvida nenhuma, a arrecadação de estacionamento, ou próprio ou terceirizado, estão presentes nessa equação de remuneração do investimento. Então, se nós tirarmos isso, quem é que vai suprir? Isso vai gerar até um passivo no futuro no Supremo Tribunal Federal por conta da intervenção em regimes privados. Portanto, com um brilhante parecer do senador, nós vamos acompanhar o relator e vamos votar contrário ao projeto, senhor presidente. Senhor presidente. Muito obrigado, senador Romero Jucá. Senador agora Walter Pinheiro. E depois, senadora Gleisi Hoffmann. Senhor presidente, eu acho até que a única divergência minha com o relator geral da República é no aspecto, inclusive, da definição sobre essas cobranças. Até porque, senador Romero, isso pode ser feito, mas pode ser feito, inclusive, não aqui. Ou seja, como é que disciplina as questões numa cidade não compete a gente fazer aqui. E outra, viu, senador Romero, a proposta dele, inclusive, feita pelo brilhante senador Vital do Rego, ela introduziria, inclusive, um problema na Bahia. Por exemplo, ele está propondo aí 15 minutos de
de tolerância na Bahia já tem meia hora. Então, portanto, eu estaria prejudicando, inclusive, Senador que já Walter, tem lá firmado. Então, só para registrar o seguinte, Vossa Excelência diz, essa é uma questão de mercado. Sim, mas existem aí... muitos shoppings, o shopping que cobrar mais barato, o shopping que se alguém comprar na loja ganha o abatimento do estacionamento, isso são estratégias de marketing e de agregação de mercado. Eu concordo com você, mas que pode ser Senado tem que se disciplinado meter em cada nisso. cidade, lá a discussão em cada canto. Não numa lei federal, porque você, inclusive, vai tratar de coisas, por exemplo, pelo que eu estou vendo aqui, por exemplo, ele tem uma realidade que ele deve ter expressado da Paraíba, que não se aplica em Salvador. Além do que, senador Romero, na Bahia, por exemplo, os shoppings até o mês passado não havia cobrança. Estacionamento foi implementado, inclusive, agora. Somente agora, na Bahia. E por uma decisão, inclusive, um dos shoppings na cidade de Salvador assumiu a posição de não cobrar o estacionamento. E aí também nós estamos em outro debate, que é, por exemplo, como é que regula a questão dos carros que são utilizados pelos funcionários que trabalham no shopping. Então esse é um outro debate que se abriu na cidade de Salvador, que não necessariamente é a mesma coisa na cidade de Vitória da Conquista, não é a mesma coisa na cidade de Itabuna. Então você tem especificidades a partir exatamente do tamanho, a partir do mercado, a partir do tamanho da população de cada cidade. Então, portanto, pode até ser meritório você buscar cada vez mais ajustar isso para facilitar o consumidor. Por exemplo, na lei que foi aprovada, senador, e nas tratativas e nos acordos, senador Delcídio, na cidade de Salvador, há inclusive uma cláusula que reza exatamente pelo montante que o consumidor vai utilizar durante as suas compras e, portanto, chega num determinado valor em que ele ganha o benefício de não pagar o estacionamento pelo consumo naquele momento do shopping, basta ele apresentar a nota. Então, portanto, são traços e detalhes que, na minha opinião, esses detalhes não cabem numa lei. Essa aí, eu concordo plenamente com Vossa Excelência nessa parte, senador Romero. Então, você detalhar, o cara vai ficar 15 minutos, o cara que comprar, se não comprar na lanchonete, se comprar na padaria, se comprar na loja. Mas isso não é objeto de lei, entendeu? Não é matéria que você traga, inclusive, para o âmbito da lei federal, tá? Em que pese até a preocupação do senador Vital com o consumidor ser correta, mas essas tratativas, elas devem ser tocadas a partir de uma relação, entendendo até cada especificidade. Porque o dado que eu estou dando, senador Romero, é que eu estou dizendo aqui o seguinte, em Salvador cabe um tipo de acordo, por exemplo, para os carros dos servidores, para os carros dos trabalhadores do shopping, que não necessariamente, às vezes, é a mesma coisa numa cidade pequena no interior. Então você tem dimensão aí e não dá para você pegar isso e botar na lei. Isso vale para a cidade de Itabuna, mas não vale para a cidade de Salvador, aqui numa lei federal. Isso vale para o shopping lá em Fortaleza, na experiência lá do nosso amigo Tasso Gereissati, mas não cabe. Nossa, ele fez a promoção. Então eu acho que assim, acho que o relator, mais até por conta disso, senador Douglas, eu acho que está correto considerar, eu diria, prejudicial a forma como nós estamos adotando a medida e, portanto, não é negando a tese da discussão disso. Mas não é esse o fórum e nem tampouco no objeto da lei, do ponto de vista do detalhamento, a gente conseguiria fazer isso. Muito obrigado, senador. Senador Pinheiro, não havendo mais... Presidente. Senhor presidente. Senador Flecha Ribeiro. Eu quero congratular-me com o relator, dizer que vou votar com o seu relatório. E a única coisa que me preocupa, senador Douglas, é com relação à correção do valor, que hoje ela é livre. Então, tem um shopping em Belém que em um ano ele dobrou o valor do pago pelo estacionamento. Quer dizer, você fica sem ter nenhuma resguardo ao usuário. Mas
comentando só a questão do senador da Bahia, né? Ele fez referência que na Bahia o projeto viria penalizar o usuário, o senador Walter Pinheiro, que na Bahia já não são 15, os primeiros 15 minutos que são gratuitos, são 30 minutos, ao invés de 15. Então é diferente dos restantes dos estados brasileiros. O senador Pimentel lembrou que 15 minutos é só para o baiano conseguir colocar a vaga e começar a se deslocar. Então ele tem que dar 15 minutos a mais para ele que possa, então, fazer as compras e retornar ao seu carro. Essa é a grande vantagem, pô. O problema é que vocês vão lá em 15 minutos, tentam entrar no shopping. A palavra à senadora Gleisi Hoffmann, e depois encaminharemos a votação. O shopping, pô. Por isso que a gente precisa de meia hora. Que ainda nós temos, senador Romero, mais um projeto. Depois temos que aprovar mais dois requerimentos. Mesmo, senhor presidente. E tem um requerimento de Vossa Excelência, requerimento do senador Romero na mesa também. Os baianos são mais espertos. E aí o senador Pimentel vai apresentar também. Tem uma terceira, uma pauta muito rápida aqui, que são as emendas apresentadas ao PL número 1 de 2015. Portanto, senadora Gleisi Hoffmann, depois senador Agripino, e aí eu inicio a votação. Senhor presidente, é apenas para parabenizar o relator, também aqui reforçar o que disse o senador Walter Pinheiro, senador Romero Jucá, é uma matéria relativa à questão privada e também a questão local. O senador está aqui dizendo que o preço em Curitiba é escorchante, dependendo do local é mesmo, mas a Câmara Municipal tem que fazer esse debate e regulamentar localmente. Então, quero dizer que votamos e acompanhamos o voto com o relator. Tanto voto com o relator. Senador Agripino. Senhor presidente, eu acho que as opiniões estão confluentes pro bom senso, porque essa votação, ela é emblemática, porque nós estamos votando uma matéria que diz respeito a um conceito de intromissão na iniciativa privada. Os shoppings não são públicos, são privados. E eles têm despesas e procuram, pela via da competitividade, serem eficientes. Então, essa conta é a sobrevivência deles. Eu tenho em Natal um shopping grande que não cobra estacionamento. Para lá vão os carros dos médicos de um hospital em frente, de funcionários de empresa de contabilidade nas cercanias. Existem shoppings onde você não é obrigado a parar no estacionamento do shopping, você pode parar nas cercanias. É uma opção do cliente e é uma opção do dono do shopping, para atrair ou não a clientela. Nós interferirmos nessa matéria é interferência indébita. E ela é conceitual. Eu acho que nós temos que votar com muita responsabilidade em cima de um conceito. A empresa privada tem que ter o suficiente escrutínio para estabelecer parâmetros de competitividade, tendo em vista a oferta e a procura. Então, nada mais razoável do que o parecer do nosso senador Douglas Sintra, que é equilibrado e que é moderno, acima de tudo moderno. Eu estou inteiramente com o voto de Sua Excelência, lamentando ficar contra um projeto da iniciativa de um amigo de todos nós, que é o senador Vital do Rego. Mas o meu voto será a favor do relatório do senador Douglas Sintra. Muito obrigado, senador Agripino. Em votação, o relatório do competente senador Douglas Sintra. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CAI contrário ao projeto, ficando prejudicadas as emendas apresentadas. A matéria vai à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle em decisão terminativa. Quero cumprimentar o senador Douglas Sintra pelo brilhante relatório apresentado.